Olá, meus amigos. Obrigada, viu, a você que acompanhou a live que eu fiz no começo dessa semana. Mas eu cometi uma gafe, um erro. Não sei como, mas todos os comentários que você fez enquanto assistindo a live, ou seja, enquanto ela estava acontecendo, perdi todos os comentários. Eu fiz alguma coisa errada na hora que eu encerrei a live e apaguei os comentários. Ai, não acredito que eu fiz isso, mas enfim. Se você fez alguma pergunta ou se havia algo que você tinha comentado na live que você queria que eu respondesse, posta de novo o comentário, porque o vídeo como é que fala? Tá no canal, né? Mas eu não tenho as perguntas e nem os comentários que você fez enquanto assistia, tá? Desculpa. Ai, não sei, fiz alguma coisa errada. Então tá, esse nosso brasileirinho de hoje, ele só tem um comentário aqui para fazer pra gente, que é interessante, é relevante quando se trata de mormonismo, e é bem propício para a gente falar a respeito, porque hoje eu fiquei sabendo de uma notícia de mais uma mudança que a igreja fez. Eu vou comentar contigo no final, tá? Ele fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Tenho 40 anos, sou brasileiro, casado e pai de 2 filhos gêmeos. Na vida profissional, sou advogado, contador e professor. Acompanho seu canal há um bom tempo. Não sou mórmon e certamente jamais serei. Porém, sou maçom com muito orgulho. Há 20 anos, tendo ocupado diversos cargos na maçonaria, como venerável mestre e atualmente grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Piauí, COMAB. COMAB é uma sigla, tá? Pois bem, o motivo do meu contato é para lhe contar que é impressionante como o mormonismo simplesmente copiou a maçonaria, como por exemplo essa história de ter a garganta cortada, coração arrancado e o corpo partido ao meio, são elementos do grau 1, 2 e 3 da maçonaria que chamamos de simbólica. De outra banda, o próprio templo, os toques, sinais e palavras são práticas maçônicas copiadas pela Igreja Mórmon, que foram regulamentadas pela maçonaria desde 1717, quando ela foi regulamentada. Ademais, há quem defenda que foram os maçons que deram um ponto final na vida do profeta, justamente por revelar os segredos da maçonaria, até porque, em minha opinião, um profeta de Deus maçom é totalmente incompatível. São tantas coisas que é difícil escrever em um e-mail, porém me coloco à disposição para falar mais sobre o assunto se tiver interesse. Um forte abraço e tudo de bom. Parabéns pelo canal. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada por ter mandado aqui esse depoimento pra gente, que tem tudo a ver com o mormonismo, sim, né? Antes de começar, eu quero deixar claro que, assim, eu sei que existe muito preconceito em relação à maçonaria, mas geralmente por parte de pessoas que não conhecem nada a respeito dela. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não conhece profundamente a maçonaria. Eu era contra, eu tinha um preconceito muito forte contra ela, apesar de não conhecer nada, enquanto eu era membro da igreja. Depois que eu saí e me tornei, né, essa pessoa agnóstica que eu sou hoje, a maçonaria é mais um daqueles assuntos que eu me sinto confortável em não compreender, mas eu também não vou julgar e não tenho nada contra, até porque tudo que eu escutei falar até agora da maçonaria são coisas positivas. Se existem casos, eu nunca vi, como por exemplo no noticiário, o líder maçom, ou esse, né, que, sei lá, maçom, como ele tá falando aqui, digamos, este homem, ele era como é que ele fala aqui? Só vou dar um exemplo, tá? Venerável mestre
e grão-mestre ou grão-mestre adjunto cometeu tal crime, está envolvido nesse escândalo esse escândalo sexual. Eu nunca vi a maçonaria envolvida em casos de fraude financeira, de abuso sexual, mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e os líderes dela estão até o pescoço com ações judiciais que envolvem esses dois aspectos, ou fraude financeira ou abuso sexual. Então, antes de julgar, né, é importante a gente se dar conta de que se a gente não conhece, não deveria, né, provavelmente não deveria julgar. E se tem interesse em conhecer, né, como ele falou aqui, né, ele se coloca à disposição para falar mais sobre o assunto. Então, você que está assistindo, se você tiver interesse em conhecer, saber alguma coisa sobre a maçonaria, de alguém que vive ou viveu lá dentro, acho que nos comentários você pode postar e esse querido de hoje pode entrar ali e te responder, eu imagino, ou outras pessoas maçons, tá? Então, ele fala aqui o seguinte, né? Ele fala que é impressionante como o mormonismo simplesmente copiou a maçonaria. Claro que copiou. Bom, esse querido aqui não é mormon, nunca foi. Ah, como é que ele sabe se ele não entrou no templo? Se você entrar aí na internet, tem vários vídeos mostrando rituais feitos lá dentro do templo. Inclusive, New Name Noah, ele é um ex-mormon e ele tem este canal no YouTube, né? New Name Noah. E ele entrou várias vezes no templo com a câmerazinha dele escondida e filmou os rituais e o filme e tudo mais. Então, não é segredo para ninguém o que acontece lá dentro do templo. Não é. O novo nome que eles falam que é tão sagrado tá aí na internet à disposição para quem quiser ver, você sabendo só o dia do mês e o ano em que a pessoa, mais ou menos o ano em que a pessoa recebeu a investidura dela, você já vai saber o novo nome dela. No meu caso, o meu novo nome era Abis. A fofoqueira do livro de Mormon. Ai, porque será, né? Mas é verdade. Ai, meu Deus. Então tá. Ele fala aqui que, sim, o mormonismo copiou a maçonaria. Por quê? A gente precisa entender o porquê. Talvez você que está assistindo e você entrou no templo e recebeu a tua investidura depois do ano de 1991, eu acho, ou 92. Talvez você vai falar assim, não, mas a gente não faz isso no templo. Como ele fala aqui, né? Esse negócio de ter a garganta cortada, o coração arrancado e o corpo partido ao meio. Você vai falar, mas a gente não faz isso no templo. É porque eles tiraram isso, esses sinais, acho que sim, né? Eles tiraram isso da sessão de investidura em 1990 ou 91, tá? Mas até então era exatamente assim. Bom, tem aquela série no Netflix, né? Como é que fala? Em Nome do Céu, eu acho. E ele mostra. Ali mostra exatamente o que o nosso querido está falando aqui. Mostra as pessoas na sessão fazendo esse sinal que vai ter a garganta cortada, o coração arrancado e os órgãos aqui do abdômen também arrancados, se revelarem o que acontece lá fora, se revelarem lá fora o que acontece dentro do templo. Por quê? Vamos entender o porquê. E ele fala aqui também, né? Os toques, sinais e palavras são práticas maçônicas copiadas pela Igreja Mormon. Antes que eu me esqueça, sabe por que é interessante isso aqui? Porque, por exemplo, quando o Joseph fundou o mormonismo, ele veio com aquele papo furado de que ele foi chamado para restaurar a Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra. Quando você vai restaurar algo, você vai
você vai usar o original como... Você vai fazer aquilo de acordo com o original, vai fazer com que aquela obra, sei lá, seja igual, igual antes, igual ao original dela. Ai, tô me enrolando toda aqui, mas acho que você entendeu o que eu quero dizer, né? Espero que sim. Mas enfim. Tanto que, por exemplo, tem a Bíblia, mas agora tem o livro de Mórmon também, que é o livro mais correto da face da Terra e dá conta da origem do índio americano. Tá, tudo bem. Tudo original. Por que ele teve que copiar da maçonaria os símbolos, os sinais que são feitos lá nos templos maçônicos? Por que ele teve que trazer isso, se tudo que ele estava recebendo vinha diretamente de Deus, e na época de Jesus Cristo e dos apóstolos, eles não faziam nada disso, eles não usavam a maçonaria. Me mostra uma escritura no Novo Testamento, não no Velho, no Novo Testamento, que descreva as práticas realizadas nos templos mórmons hoje em dia, que eram realizadas na época de Jesus Cristo. Me conta. Pois é, mas o batismo pelos mortos está lá. Paulo falou o seguinte: então por que se batizam eles então pelos mortos? Alguma coisa assim, ele faz uma pergunta. E ainda assim, ele não está falando de sinais e símbolos que têm que ser realizados dentro de um templo que é sagrado, para não dizer secreto, né? Interessante, né? Porque será que tudo foi original para ser igual à Igreja de Jesus Cristo, mas essa coisa das práticas maçônicas foi algo novo que Joseph introduziu. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, que foi na missão, eu lembro que eu fiquei com um ponto de interrogação, fiquei pensando, não pode ser. Eu pensei, não pode ser, não deve ser. Aí eu coloquei ali na prateleira essa questão, porque você não pergunta, não questiona nada, né? Como membro da igreja, eu deixei passar, mas hoje eu entendo muito bem o porquê. O que acontece é o seguinte, por que ele trouxe para a igreja Mormon não, por que quando Joseph estava fundando o mormonismo, ele trouxe as práticas maçônicas? Bom, para começar, o pai dele era maçom, ele também era, e era algo muito comum na região onde ele morava. A maçonaria era algo muito forte. Tudo bem. Ele praticava poligamia e a poliândria, ou seja, casava espiritualmente com mulheres casadas com maridos vivos. Isso sempre foi ilegal e eles estavam sendo perseguidos, começaram a ser perseguidos pelos governos locais por conta da prática da poligamia e outras fraudes financeiras, como o Banco de Kirtland, se eu não me engano. Eu já falei sobre isso em algum outro vídeo que trata aí da história da igreja. Dá uma olhada lá na playlist, tá? Se você quiser encontrar aquele vídeo. Não lembro o título, não, mas eu falo sobre isso. Então, assim, eles tiveram que Joseph, chegou um momento que ele falou, não, a gente tem que esconder isso, não dá pra... Tá vazando. Por que tá vazando? Bom, estavam comentando, alguns homens estavam comentando, enfim. Aí ele convenceu Emma de que ele não estava mais praticando a poligamia. E ele queria que o governo local, lá de Missouri, de Illinois, deixassem eles em paz. Então ele criou ele trouxe da maçonaria esses símbolos e sinais para proteger a prática da poligamia, ou seja, somente os homens entravam no templo, tá? Mulheres não entravam. Não, a mulherada não entrava, então só os homens entravam e faziam esses convênios de que se eles revelassem lá fora a prática da poligamia e se eles se afastassem da igreja, eles seriam punidos. Por que ele não queria que eles se afastassem da igreja? Porque se a pessoa se afasta da igreja, agora ela não tem nada a perder, ela vai falar lá fora tudo que ela viu acontecer lá dentro. Vai falar sobre a poligamia e outras práticas. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Então saiu da igreja, se afastou, vai lá, vai o capanga dele e mata, e outros homens também, e vai lá e mata o cara.
Ai, não acredita na Vânia, não. Ih, o que a Vânia tá falando? Eita, isso aí não tem nada a ver. Lá, 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 lá. Não acredita, não. Procura aí, pesquisa. Porque eu também, quando fiquei sabendo de tudo isso, isso foi uma das coisas que me fez querer não ter mais nada a ver com essa igreja nunca na minha vida, tá? Essa prática era chamada de sacrifício de sangue ou blood atonement. Ele trouxe, sim, essas práticas da maçonaria para a igreja mórmon. Maçons ficaram sabendo disso e agora, além deles terem, dos mormons terem os mormons junto com Joseph naquela época ali, tá? Além deles estarem sendo perseguidos pelo governo por práticas financeiras ilícitas e sexuais. Lembra daquela história de que pegaram ele e colocaram um pinche e penas nele e falam para você na igreja que é porque ele estava sendo perseguido, porque ele é um profeta de Deus, lá, 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 lá. Na verdade, sabe o que foi que aconteceu? Ele e Emma estavam viajando e ficaram hospedados numa... Eu não lembro se era uma casa de família ou era uma pousada. E Joseph foi lá e teve relações sexuais com uma menina de 15 anos de idade. Querido, pois é. E aí o pai dela, a menina falou pra ele, e o pai dela foi lá e pegou ele com outros amigos dele e falaram: ah, seu safado, vem cá. Cobriram ele de pinche e jogaram penas em cima dele para ensinar uma lição. Então o cara era um pedófilo, viu? Então tudo isso corria pela cidade e eles estavam sendo perseguidos por conta disso. E os maçons, claro, agora também começaram a ficar indignados. Falaram, pô, mas peraí, como assim? Não, isso aí não, isso aí não tá certo. Então havia naquele grupo de pessoas que se reuniu em volta da cadeia de Carthage, né? Havia maçons dentre eles, sim, e eles também queriam o pescoço de Joseph. Tá? Ele estava mexendo com coisas que ele não tinha o direito de mexer. Tanto que quando ele tentou pular a janela, ele viu aquela turba lá toda armada esperando por ele, ele fez o sinal de distress da maçonaria. Tá? Então, com a morte dele, evoluiu agora os símbolos e sinais do templo na ramificação brigamita, porque só seguiram Brigham Young vindo para o oeste os homens que apoiavam e praticavam a poligamia. Aqueles homens que não concordavam com a poligamia e que não praticavam ficaram com Emma e deram sequência à igreja original, que hoje é conhecida como a Comunidade de Cristo, como eu te expliquei no vídeo anterior a este, tá? Então, Brigham Young com a corja dele, que veio para cá, pro meio do nada, né? Pro deserto. Todos polígamos, vivendo a poligamia, tá tudo bem. Agora, além de eles fazerem esses convênios lá, esse pacto de sangue, literalmente no templo, né? De cortar a garganta e arrancar o coração e arrancar os órgãos internos aqui no abdômen. Agora eles acrescentaram junto a isso a vingança pela morte de Joseph Smith, tá? Então, agora iam sofrer essas consequências. Qualquer homem que se afastasse da igreja ou que fosse pego em adultério, tanto homem quanto mulher pego em adultério. E agora também faziam o pacto de que se eles tivessem chance, como são dos últimos dias, eles iam vingar a morte do profeta nos gentios. Aí você tem aí o massacre nas Montanhas Meros como um dos exemplos em que eles detonaram com aqueles gentios que estavam atravessando as planícies rumo à Califórnia, cujo assunto... Sobre isso também eu já fiz um vídeo falando a respeito, tá? E eles dizimaram aquelas
aquelas famílias naquele massacre, e fez sentido na cabeça dos membros da igreja que participaram do massacre, porque eles haviam feito convênio com Deus no templo, tudo entre aspas, viu? De que eles não perderiam uma chance de vingar a morte de Joseph nos gentios, porque os gentios mataram Joseph. Bom, aí você tem então o Sacrifício de Sangue. Procura lá na Netflix, em nome do céu. É Netflix ou é no Amazon? Não lembro. Coloca aí para nós no comentário, por gentileza. Mas é muito boa aquela série. Eu assisti e é baseada em fatos reais. Aconteceu aqui em Salt Lake, tá? Salt Lake ou aqui em Utah? Acho que foi aqui em Salt Lake mesmo. Tá, então... O sacrifício de sangue a doutrina era a seguinte: havia pecados que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo não podia cobrir, como adultério e quebrar os convênios que fez no templo. O sacrifício de Jesus Cristo não cobre esses pecados. Então, e revelar também lá fora o que acontece dentro do templo. Então, eles praticavam blood atonement, sacrifício de sangue. Eles matavam mesmo essas pessoas. Meu Deus, eu nunca soube disso quando era membro. Aí começou a ficar, né? É claro que vai evoluindo, o tempo vai passando, a sociedade vai mudando, e o Deus mormon, como ele não é um Deus, porque ele está sempre mudando de opinião, né? Então ele vai se ajustando à demanda social. Eles tiraram essa coisa de cortar a garganta e arrancar o coração, tiraram disso em 1991. Quando eu passei pelo templo, em 1993, antes de ir para a missão, já não tinha mais nada disso, tá? Então agora você faz aqueles convênios lá no templo, e quais são as promessas que você faz? Que você vai guardar aqueles convênios, não se esquece que o mais importante deles é viver a lei da consagração, ou seja, entregar teu tempo, teus bens, teus talentos e a tua energia para a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não é para o teu próximo, não é no serviço ao próximo, tá bem claro lá, é para a igreja, para a instituição. E agora você tem também lá a ameaça de Satanás, que fala que se você não guardar aqueles convênios, você estará sob o poder dele. Então agora o medo é de sair da igreja, o medo é de se afastar da igreja. Agora o convênio feito lá dentro, não é que eles vão atrás de você e vão literalmente te matar, cortar a tua garganta e tudo mais. Não, mas você vai estar nas mãos de Satanás. Você vai ser entregue às bofetadas dele se você se afastar e não cumprir com aqueles convênios. Por que é tão difícil, né? Se desintoxicar e se desligar de uma seita de controle mental, como é o caso da Igreja Mormon, por conta disso e o medo. Você acredita em tudo aquilo. É por isso que é importante você conhecer a história. É por isso que é importante você abrir a tua mente e buscar conhecimento. Porque a única forma, a única chave que abre a jaula, a gaiola mental em que você vive, quando você acredita em tudo aquilo, quando você é vítima de uma seita de controle mental, a única chave é o conhecimento. Não tem outra, viu? Então busca, conhece. Porque talvez você tenha algumas surpresas como eu tive, e por isso eu abandonei a igreja para nunca mais voltar, e tô aqui falando sobre ela, a verdade sobre ela há 7 anos. O que eu ia te contar, que eu fiquei sabendo hoje, é o seguinte: os Garmin estão diminuindo de tamanho de novo, Eu já tinha escutado que eles estavam fazendo reuniões falando sobre esse assunto. Isso já está acontecendo há mais de 1 ano. Mas eu tava assim, eu tinha escutado que estava acontecendo isso, mas eu pensei, deixa eu esperar para ver o que acontece. Então agora o Garmin, né, tá mais fininho aqui para mulherada. Então agora pode mostrar o ombro. Deus Mormon já mudou de ideia. Antes não podia mostrar o ombro, né? Agora já vai poder mostrar o ombro, porque o Garmin está mais fininho aqui. Dá uma olhada aí na internet, procura, que você vai encontrar várias matérias falando sobre isso. Foi anunciado, não sei se foi ontem ou anteontem ou hoje, um desses dias, mas eu só fiquei sabendo hoje que a primeira presidência aprovou a diminuição dos Garments. Vai chegar o dia em que o Garment vai ser só como uma cueca para os homens, e para as mulheres vai ser só uma calcinha e o sutiã. Vai chegar esse dia. Vai.
O Deus mormon, ele precisa se adaptar às demandas sociais, tô te falando, né? Mas isso é bom, né? Pelo menos a mulherada pode respirar um pouco e colocar uma roupa um pouco mais assim, fresquinha, né? Mercado da fé, fica de olho. Nas estratégias corporativas, elas são as mesmas, em todas as empresas. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é só um exemplo delas. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.